que a gente sabe que cozinha é caro, banheiro, tem a parte da instalação hidráulica, do esgoto, revestimento. Então, é onde fica a maior parte do nosso recurso. Mas ele tem que ser muito bem investido. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar aqui, nós vamos fazer um tour aí pela casa e falar um pouquinho sobre os acabamentos adequados aí para cada ambiente da sua casa, tá bom? Meu nome é Mara Brugiolo, eu estou aqui para te dar um passo a passo para você ir decorando a sua casa, mesmo que você não entenda nada de decoração. Vou começar compartilhando a imagem. Aqui a gente começa, né, a ver nascer assim a nossa casa quando ela está sendo construída e a gente vai caminhando aí pela construção e aí ela começa a tomar vida. Os acabamentos, né, que vão dar aí toda a graça, todo o estilo, toda a identidade àquele ambiente. Ele é transformado. E a gente tem que pensar nesse ambiente com muito carinho. A gente tem que pensar em todos os aspectos aí. A gente não só tem que preocupar com a estética, mas uma coisa que eu sempre falo, preocupar com a segurança. E quando a gente fala em construir uma casa, ou mesmo você que vai aí reformar a sua casa, é importante que você olhe pelo aspecto da estética, sim, seguindo o seu estilo sempre, mas da segurança também. E é por isso que eu fiz questão de fazer essa live hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Então, deixa eu aumentar a imagem aqui para vocês. A gente quer chegar aqui, né? Numa casa já toda revestida. Então, nós vamos começar pela sala. Ela que é o cartão de visitas. Quando você chega na casa de alguém, ou mesmo a gente, quando chega na nossa casa, o primeiro ambiente que a gente vê aí é a sala de estar, né? A sala de jantar. Muitas vezes é o conceito aberto, aí você vê também a cozinha. Então, são ambientes que a gente fala que é o cartão de visita, precisa de um carinho. Toda casa precisa. Eu falo que você tem que cuidar de todos os ambientes da área de serviço, todos os ambientes eles têm que ter o mesmo tratamento. Muitas vezes as pessoas investem na sala e deixa a área de serviço, a lavanderia, de qualquer jeito. Não, né, gente? A gente tem que ter o mesmo carinho mesmo. Fazer o mesmo trabalho com o mesmo carinho da sala à área de serviço, tá bom? Então, vamos lá. O que eu indico aí para as salas? Bom, a sala, ela é muito pessoal e a sala é interessante porque você tem uma infinidade de revestimentos que você pode estar utilizando. No piso, você tem aí, por exemplo, nesse ambiente, um porcelanato que ele é com brilho, né? Ele é polido. Para uma sala que não é um ambiente que tem contato com água, pode-se usar qualquer tipo de porcelanato, tá? E cerâmico, material cerâmico também. Eu vou falar mais no porcelanato, por quê? Porque a maior diferença aí entre o porcelanato e o revestimento cerâmico é que o porcelanato eu vejo como um custo-benefício bem melhor. Vou te explicar por quê. Mesmo que o porcelanato seja um pouquinho mais caro do que o material cerâmico, e é legal que hoje, se você tiver paciência, fizer uma busca bem detalhada, aí você vai encontrar porcelanatos lindíssimos, praticamente no preço de uma cerâmica. E o que ele te oferece a mais aí, né? Olha, o porcelanato, ele não absorve água, assim, é muito pouco a taxa de absorção de água dele. Já o material cerâmico, você pode observar que atrás do material cerâmico, ele é meio vermelho, assim, normalmente é feito com argila. Então, ele tem um poder de absorção maior de água. Então, ele tende a durar menos, soltar, né? Ainda mais se você construir num ambiente, num terreno que às vezes é úmido, ele tende a soltar mais fácil.
Então, e o porcelanato não, você pode ver que ele é uma massa única. Você olha atrás assim, ele é uma massa única. Então, ele não absorve assim como a cerâmica absorve a água. Um outro ponto que eu destaco, que eu gosto de estar aqui sempre ensinando, é que o porcelanato, o rejunte, né? Aquele encontro entre uma peça e a outra, o rejunte ali, ele é de 1,5 milímetros, então ele é bem pouquinho. Já no material cerâmico, já vai ser mais largo, 4,5, 5 milímetros ali. Então, você vai ter mais sujeira ali no meio, né? No rejunte ali, um rejunte mais grosso. Então, tem um visual mais rústico. Para você, por exemplo, que quer uma casa com um visual mais rústico, aí até é muito bem-vindo, porque existem cerâmicas lindíssimas. Mas se você for pesar o custo-benefício, eu sempre indico o porcelanato por isso, tá? Mas por esses pontos aí, porque em questão de estampa, os dois, eles têm uma gama infinita aí de estampa. Mas então eu vou indicar aí para salas, você pode estar utilizando porcelanato à vontade. Pode ser o polido, acetinado, natural, qualquer peça aí de porcelanato que você ache bela, tá bom? Aqui, ó, você vê que já não tem brilho, ele já é mais natural, né? Por quê? Porque aqui é um ambiente em conceito aberto, tá vendo? E aí ele quis colocar um revestimento único para tornar o ambiente unificado e dar essa sensação de ser grande, né? De ser maior ainda do que é. E aí, quando você usa esse mesmo piso, sem recorte aí, o mesmo piso na sala de estar, sala de jantar, né, na circulação, você tem esse sentimento aí de amplitude pela casa. Nas paredes, gente, vamos passar mais um aqui, ó. Nas paredes, você pode usar a pintura, a gente usa sempre a tinta própria para interior, eu priorizo sempre a tinta acrílica. E é legal você usar a tinta acrílica lavável, porque qualquer coisinha que você tem ali na parede, que você passa às vezes com móveis, barra, e aí suja a parede, então você pode estar limpando com um paninho úmido. Então, eu indico muito, né, a tinta acrílica lavável para as paredes. Mas você pode estar usando também outros revestimentos na parede, né? Você pode estar utilizando o próprio porcelanato, a madeira, painéis amadeirados, papel de parede, ou uma pintura de uma cor diferenciada, pedra, aí você tem uma infinidade aí de materiais para estar usando aí. E aí você pode estar utilizando, então, nas paredes, como você vê aqui, uma pintura, no chão aqui já é o polido, tá vendo? O porcelanato polido. E você pode utilizando aí também na sua sala, é muito bem-vindo, além do porcelanato e do porcelanato amadeirado, que imita a madeira, a própria madeira. A madeira, ela tem um toque, né, muito gostoso, natural. Eu sou apaixonada por madeira, então eu acho que a madeira ela dá um toque sofisticado, aconchegante. Então eu gosto muito de usar a madeira, tá? E você pode estar utilizando aí. Hoje a gente tem os pisos laminados, a gente tem os vinílicos. Ah, Mara, mas qual a diferença do laminado e do vinílico? Você vai ver que o laminado ele é um piso, você olha assim, esse é o laminado, ele imita, né, tem diversas estampas de madeira, mas ele é um piso que qual que é a diferença? O vinílico, tem o laminado e o vinílico. O vinílico, ele é mais emborrachado. Você vai perceber que se você deixar cair alguma coisa no laminado, pode lascar ali, pode com mais facilidade. No vinílico, não. O vinílico, ele tem a mesma estampa, assim, você olhando nem identifica, às vezes, qual que é o laminado vinílico. Mas o vinílico, as coisas batem nele assim, ele é meio emborrachado, então ele machuca menos. Então, em questão de durabilidade, para quem tem criança, pet em casa, aí é interessante o vinílico. Uma outra questão também que é legal de se observar nos pisos, né, para a sala, é que o vinílico, ele resiste um pouco mais à umidade do que o laminado. Se cair, derrubar um copo de água no
laminado, você tem que correr ali e enxugar. O vinílico, ele já suporta um pouco mais, tá? Ele não absorve com tanta facilidade a água quanto o laminado, mas os dois são belíssimos também. Eu gosto de pontuar, assim, né, qual é a vantagem entre um e outro. Aqui você pode ver que ainda é o laminado. Olha que ambiente gostoso, né? Aqui já é um vinílico, tá? É um piso vinílico e tem essa característica aí de ser mais emborrachado. E é legal também, e que eu não falei aqui, que o vinílico, ele, por ser emborrachado, ele você anda em cima dele, então, quando é apartamento, é prédio, ele tem mais acústica, porque se você andar de salto aí em cima do seu piso vinílico, ele vai amortecer um pouquinho o barulho, então não vai fazer muito barulho para os vizinhos. Isso é uma questão bacana, apesar de que hoje em dia, quando você vai colocar tanto o vinílico quanto o laminado, a gente utiliza uma manta mesmo, uma mantinha embaixo do piso. Antes de entrar com o piso, a gente coloca uma manta para absorver o som, para ficar acústico, tá? É uma coisa legal que você tem que observar, porque se você for colocar esse tipo de piso, às vezes você está alugando uma casa, você está mudando, e aí você pode colocar esse tanto vinílico quanto o laminado em cima do piso que já existe lá. Se o piso que tiver lá tiver nivelado, é só vir e colocar o piso em cima, porque ele é em sistema de encaixe, macho e fêmea. Então, você pode montar ele em cima do outro piso, estando nivelado. Então, é bem interessante essa situação, né? Se o seu imóvel for ser alugado, se você está mudando agora. E aí, observa se eles vão colocar essa manta aí, tá bom? Olha que delícia, gente. Eu sou apaixonada por madeira, né? O toque da madeira é muito gostoso. E você vai ter de várias estampas. Você vai ter no tom mais da madeira mesmo, no tom de cinza, nesse estilo mais industrial aí, imitando o cimento queimado. Diversas estampas também no vinílico e no laminado, tá? Olha que lindo. Uma coisa interessante é que você pode, com esse piso, tanto laminado quanto vinílico, ou porcelanato também, que imita madeira, você pode subir na parede. Então, fica legal que você pode usar não só no piso, mas usar na parede também, tá? Fica muito legal. Olha que interessante. Aqui foi usado a madeira, né? O painel de madeira, é o piso aqui laminado, e usou-se madeira tipo uma laje colmeia, né? No teto aqui, no forro. Ficou bem bonito, bem interessante, tá vendo? Ó, você pode usar, revestir de madeira, né? De painéis de madeira ou com esses pisos vinílicos e laminados. A sala, tanto o piso quanto a parede, quanto o teto, são infinitas possibilidades. É um material muito flexível e você pode usar ele em diversos lugares. Aqui eu trouxe até para mostrar para vocês esses painéis ripados que a gente tem hoje, a gente encontra placas para comprar, né? São essas ripinhas de madeira que é muito interessante. Você pode passar fitinhas de LED lá dentro, fica lindo. E você pode estar subindo, fazendo um trabalho aí com o gesso no teto. Aí você utiliza esse painel ripado e o gesso e cria aí, ó, como nesse ambiente, uma iluminação indireta que fica super aconchegante, bem intimista, bem gostoso, que é tudo que a gente quer para uma sala, né? Então, é muito gostoso também. Você pode rebaixar com forro de gesso, pode rebaixar com a madeira, tá? Fica bem legal. Olha esse ambiente, né? Criou. Oi, Neide, seja bem-vinda. A gente criou aqui um ambiente que deu uma sensação de caixinha de joia, né? De aconchego. Esses painéis ripados, trabalhados assim, ficam muito bonitos em salas de TV, tá vendo? Que traz aquela coisa assim de cinema, né? Mais escurinho, fica bem interessante. Aqui já é numa área gourmet, olha que bacana. Foi utilizado o mesmo piso no chão e o mesmo no teto. O revestimento do piso e do teto, aí o forro foi o mesmo. E ficou super bonito, né? Gente, olha, madeira. Madeira é tudo de bom. Madeira no piso, no teto, na parede, tá? Então, você pode trabalhar aí brincando com a madeira. Fica muito interessante também, como proposta de revestimento para a parede, esses
materiais como placas de porcelanato, que imitam pedra, tá vendo? Olha que interessante, tijolinho, né? E junto com a madeira do piso, a gente vai ter papéis de parede, infinitos papéis de parede, ó, imitando madeira. Aqui é madeira mesmo. E é legal a gente falar da sala e falar da continuidade da sala, porque muitas vezes as pessoas esquecem que quando você está na sala, você tem a visão ali da circulação, né? E essa circulação ela pode acompanhar e até deve acompanhar aí o mesmo material da sala, porque aí dá essa sensação de unidade. E por que não trabalhar essa circulação também no teto? Criar aí corredores mais gostosos, né, gente? Que às vezes a pessoa cria um corredor, põe ele um pouquinho mais largo, de maneira que você possa aproveitar para colocar um baú, um banco, um aparador, tá vendo? Janelas, né? Se ele for só de um lado aí, infinitas possibilidades. Aqui, olha, criar um hallzinho de entrada, tá vendo? Aqui a sala toda com o mesmo piso, a circulação, e foi criado um hallzinho aqui de entrada bem aconchegante aqui, né? Hoje a gente com essa necessidade aí de deixar as roupas, o sapato na porta, fica bem aconchegante. Olha aí, gente, eu gosto de trazer a madeira, porque realmente a madeira, ela é muito bonita. E olha esse jogo com o galho seco, né? Toda a natureza aí para dentro de casa. Biombos, né? Às vezes você não quer fazer uma parede, mas você quer trabalhar um biombo para você ver do outro lado, mas fazer aí funciona como um elemento de decoração, uma obra de arte mesmo. Fica muito bonito, né? Aí mais um corredor com aquele ripado que eu falei que você pode usar só na parede, só no teto ou subir da parede ao teto. Revestimentos 3D, você pode brincar na sua sala aí na parede. Pode ser de gesso, pode ser de madeira. A gente tem também o papel de parede que você olha assim, às vezes nem identifica, né, quando é revestimento 3D ou madeira. Porcelanatos, aqui já é papel de parede, tá vendo? Aqui já é o revestimento porcelanato com 3D aí, são peças, tá? 3D. Olha só, fica lindíssimo, gente, você fazer um trabalho em uma parede aí da sua sala. Aqui é um papel de parede, tá? Mais um papel de parede. Então, eu acho que a sala aqui deu pra gente ver bastante aí sobre o piso, as paredes e até mesmo o teto, né? Que a gente usa muito, tanto o forro de gesso, quanto a gente pode estar utilizando aí a madeira. Agora a gente vai falar um pouquinho dos quartos. O quarto, eu acho que ele é um ambiente que ele tem que ser pensado com, nossa, mas com muito carinho, porque tem que ter a nossa personalidade, é o nosso quarto. A sala, normalmente a sala, a cozinha, é para todo mundo, né? Mas o quarto, ele é mais exclusivo. Então, ele tem mesmo ali, o quarto é que você tem que imprimir ali a sua personalidade. Então, é legal você dar toques no revestimento do quarto. Então, mais uma vez, eu vou trazer aqui, piso. Mara, muita gente me pergunta, né, me questiona, que a gente falou, na sala você pode usar qualquer tipo de porcelanato, e nos quartos? Ó, nos quartos você pode estar usando o porcelanato, também pode ser com brilho, acetinado, natural, não tem importância. Mas eu gosto de conversar um pouquinho sobre o quarto, de você utilizar a madeira no piso. Perceba que no quarto, quando você acorda, você desce ali da cama, que você coloca os pés, né, no chão, o toque da madeira ali, o contato com a madeira é muito mais gostoso do que um porcelanato. Então, assim, se você tiver a possibilidade de utilizar a madeira mesmo, pode ser o piso laminado, né? No quarto, eu acho o toque da madeira mais interessante. Mas se você quer um material para esquecer, porque de fato o porcelanato ele não tem praticamente manutenção, é um material eterno. Então, para quem prefere ir para esse lado, não quer dar muita manutenção, pode estar fazendo o quê? Colocando tapete em volta da cama, né? Você pode aí colocar
Tapete, tá vendo? Ó, esse é porcelanato. Então, você pode estar colocando passadeiras na lateral da cama, tapetes bem grandes, tá? Para você não ter aí esse toque gelado do porcelanato. E também isso vai depender muito da região que você mora. Oi, Gislene Maria, boa noite. Também vai depender muito da região, porque tem lugares que são mais quentes, então até o piso frio é muito bem-vindo. Tem lugares que é muito frio, então é a preferência pelo piso de madeira. Isso tem também a ver com o clima, mas é legal você pensar, não, eu quero porcelanato porque ele não vai me dar manutenção, então coloca aí os tapetes no piso aí, tá bom? Olha aí, um tapetão bem gostoso. Isso aí é um piso de porcelanato, ele imita a madeira. Veja que visualmente traz o aconchego da madeira, mas ele é um porcelanato, então a gente coloca um tapetão aí, tá bom? Parede, mesma coisa, gente, da sala. Parede você pode usar papel de parede, tinta. Qual tinta, Mara? Usa a tinta própria para interior, você usa a tinta acrílica lavável, porque aí é a mesma coisa. Se você esbarrar com uma cadeira, um móvel, alguma coisa e sujar, você consegue limpar com mais facilidade e é uma tinta que resiste um pouco mais. Então é bem interessante você pensar nisso. Agora, painéis 3D, de gesso, né? Ou porcelanatos, vamos passar aqui para a gente ver. Ó, aqui é um papel de parede, lindíssimo. Aqui é aquele tacão, gente. Lembra do tacão? Voltou a usar muito, né? É bem legal a gente ver que esses revestimentos da decoração, né? Ele vai e volta. É igual a moda mesmo. A gente vê, tá usando calça, pantalona, aí parou de usar, agora voltou de novo. E a gente está vivendo um momento muito gostoso, porque hoje, tanto na moda quanto na decoração, você vê essa versatilidade, vamos dizer assim, né? Então é legal, porque o tacão tá super em alta de novo e ele é muito bonito e está sendo vendido aí com madeira mesmo, tacão de verdade, ou também no formato de porcelanato, que visualmente traz o aconchego da madeira. Criança, gente, quarto de criança. Você tem que pensar que a criança, ela vai arrastar no chão, mesmo quando ela passar daquela fase ali do engatinhar, né? Mas ela vai brincar no chão. Então, se você puder utilizar madeira, é muito gostoso o toque natural da madeira. Agora, se você quiser optar pelo porcelanato, aí coloca aqueles tapetes emborrachados para criança, que é bem legal, né? Olha aí o painel 3D. E é legal você observar a iluminação, você valorizar aí a textura que você fizer na sua parede com uma iluminação direcionada para ela, porque aí você vai chamar o olhar ali para essa parede bem trabalhada, fica muito bonito. Então vamos lá. Quarto, você pode usar o piso que você quiser, porcelanato. Pode ser o com brilho, sem brilho, acetinato, natural, tá? E parede também é bem livre. O quarto e a sala são ambientes mais livres. Olha que interessante esse painel 3D. E quando você joga a iluminação, aí que ele dá mesmo aquela brincadeira da luz e sombra, fica belíssimo, né? Uma obra de arte. Eu amo madeira, tá, gente? Se eu puder escolher, eu faço as cabeceiras quase todas de madeira. Essa é legal você fazer de madeira e colocar aquela almofada, né, capitonê atrás até uma certa altura, tipo essa aqui, só que o capitonê mais fofinha. E o painel, isso aqui são painéis 3D de madeira, tá? Então é legal que é bem livre aí. Aí as lâminas, né? As placas de lâmina. Agora nós vamos para o banheiro. Aí no banheiro a gente já começa a ter uma conversa diferente. Por quê? Porque aí já no banheiro a gente vai ter a questão de segurança, a gente vai ter o chuveiro, que é quem traz aí o vapor e a umidade para o banheiro. Então a gente já tem que pensar com mais carinho no revestimento. Muitas pessoas já me perguntam assim: eu tenho que azulejar o banheiro inteiro, né? Colocar cerâmica ou porcelanato no banheiro inteiro? Bom, a minha resposta é o seguinte: na área de banho e na parte da pia, onde a gente trabalha a área molhada,
principalmente dentro do chuveiro, que tem vapor, a gente coloca o revestimento cerâmico ou porcelanato até o teto. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou colocar só a meia parede. Gente, dentro do box, o ideal é que vá até o teto, porque normalmente o vapor ele vai tender a subir, então ele fica ali mais em cima, e aí vai começar a dar mofo no seu gesso ali, no seu forro do banheiro. Então a minha indicação, sim, colocar azulejo até no teto, dentro do banheiro e na parede da pia. As outras paredes, você pode estar usando uma tinta acrílica, lavável também, tá? É super tranquilo. Você pode utilizar a textura, o grafiato aí, que é uma textura hidrorrepelente, né? Repele água, como o próprio nome diz. Então, você pode estar usando a textura, você não precisa necessariamente revestir. E hoje a gente vê os banheiros aí, cada dia mais lindos, porque antigamente a gente tinha salas de banho, aí depois viraram os banheiros, e agora a gente está tendo de novo as salas de banho aí, cheio de banheiro, um trabalho de iluminação bem gostoso. E aí, você olhando aí esse banheiro agora, você vai verificar que foi feito um trabalho diferenciado, né? Porque aqui fora, o porcelanato ideal, gente, para banheiro, é o porcelanato natural. Por que o porcelanato natural? Pela segurança. Você não vai utilizar um piso antiderrapante em todo o banheiro, tá? E é uma área escorregadia, principalmente dentro do box. Então, você utiliza aí o revestimento, o porcelanato técnico natural. É o porcelanato indicado para banheiro e para cozinha, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas você pode estar usando um revestimento diferenciado, tá vendo? Para dar um toque aí dentro do box, né? Claro que aí você vai deixar o seu box transparente para você visualizar essa diferenciação aí que você fez no revestimento do piso e da parede. Aqui é o porcelanato, tá? Amadeirado, então fica bem interessante. Box é uma pergunta que me fazem muito também. O box, Mari, eu subo até o teto? É o seguinte, você não precisa subir o box até o teto. Mas se você quiser subir o box até o teto, porque muita gente gosta de colocar quadro no banheiro, aí é legal você não deixar o vapor passar para dentro da outra área que não seja de banho, né? Para essa parte aqui da pia, do vaso. Então, você sobe até o teto. Mas para fazer isso, para colocar o box até o teto, você tem que ter uma janela dentro do box, tá? Para esse vapor sair aí. Então, só se você tiver igual aqui, ó, uma janela dentro do box, ok? Aqui é o caso. Tem uma janela lá dentro do box e vai ter outra janela aqui do lado de cá, tem outra janela no banheiro. Então, como tem a janela dentro do box, você pode sim fechar até em cima, tá bom? Gente, aí você vai ter infinitos revestimentos para o banheiro, tanto para a parede quanto para o piso. Você pode usar até o mesmo, né? Aqui no caso é o cimento queimado, imitando cimento queimado. No piso foi colocado o porcelanato técnico natural e nas paredes foi usado um acetinado, tá? Ele tem um pouquinho aqui de diferença. Mais um banheirinho bem trabalhado para vocês aí. Um outro tipo de box que está sendo muito utilizado, né? O metal preto com a transparência do vidro, mas para um estilo mais industrial aí. Então, você pode brincar. Bancada, muita gente pergunta também, Mara, as bancadas do banheiro, né? Veja essa aqui, por exemplo, eu posso usar madeira? Pode, porém, a madeira... A Maria Alzenir, boa noite. Se você utilizar a bancada de madeira no banheiro, você precisa estar atento, porque a madeira, a gente sabe da absorção que ela tem, né? Ela absorve muita água. Então, você tem que fazer uma jogada assim, ó, uma cuba grande, que você não vai espirrar muito na madeira. Agora, se a cuba for mesmo toda de madeira, você tem que estar dando manutenção. É uma pia que requer manutenção. Todo ano você vai ter que estar lá impermeabilizando, passando a resina nela lá, né? Dando manutenção para que a sua madeira aí não absorva a água. Então,
você até pode fazer de madeira, fica lindíssima, mas você precisa dar manutenção mais constante, tá? Olha que lindo, né? Você pode utilizar aí. Olha, gente, até uma coisa que eu esqueci de falar aqui: revestimento de piso e parede em banheiro. Os clássicos aí, que é o mármore, o granito, são lindíssimos, né? Eles estão sempre muito presentes aí e vão estar sempre. Você vê que eles são atemporais. Então, você pode estar usando aí, brincando no seu banheiro, tá? 3D. 3D, eu já vou indicar mais para lavabos. Por quê? Porque no banheiro onde tem chuveiro, o vapor ali, ele vai acabar, pode acabar dando mofo mesmo entre as placas de gesso ali. Então, você tem que estar dando muita limpeza e manutenção. Agora, se for um lavabo, não tem chuveiro, aí o 3D é super bem-vindo. Você não vai ter muito vapor, ele pode ser um revestimento mais poroso, pode ser até de placa de gesso, tá? Porque aí você não tem problema com o vapor aí. Olha que lindo, né? O lavabo trabalhado aí com a madeira também na parede. Fica muito interessante, só que você tem que ter esse cuidado. Aqui, por exemplo, é um porcelanato amadeirado. Então, é legal porque ele dá esse aconchego da madeira. Ficou super gostoso com esse verdinho aqui, né, da parede. E, porém, ele é um porcelanato, não é uma madeira. Então, fica mais fácil de você dar manutenção aí, é mais indicado. E tem um aconchego aí da madeira visualmente falando. Lindos, né? A pedra, gente, você pode estar utilizando esses revestimentos que imitam aí a pedra. A gente tem diversas peças de porcelanato que traz também essa natureza aí para dentro de casa. E sempre a iluminação. Essa aula não é sobre iluminação, mas eu gosto de mostrar o quanto a iluminação dá a graça aí, né? Valoriza tudo que você fez no banheiro. Até o galinho seco aqui é o diferencial, né? Olha que lindo. Agora vamos para a cozinha, que também é uma área que a gente precisa cuidar com muito carinho. Banheiro e cozinha, eu falo que a gente precisa pensar muito antes de estar colocando aí os revestimentos. Então, vamos lá. Cozinha, a gente sabe que tem diversos tipos de bancada, a gente tem as pedras naturais, o granito, o granito e o mármore, sendo que o mármore eu não aconselho, porque o mármore, ele é poroso, você vai ter que estar dando manutenção direto, então ele é muito fácil, né, de reagir quimicamente ali com algum produto, com o sangue da carne, um material que você vai manusear aí em cima da bancada, porque a gente sabe que a bancada da cozinha não é só para pia, ela serve para o preparo do alimento. Quando você retira aí da geladeira, você normalmente utiliza a bancada como apoio. Ela pode servir também para dividir aí ambientes, quando são ambientes conceito aberto, ou cozinha americana. Então, você precisa ter um cuidado aí com essas bancadas. Carmen Lúcia, olá, querida, seja bem-vinda. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado com as bancadas. Então, eu não indico o mármore, nem o crema, que muita gente fala, o crema. Não, o crema a composição dele é praticamente mármore, então a gente não utiliza esse tipo de pedra para cozinha. O granito já é bem-vindo. A gente tem as pedras aí que são processadas, tecnológicas, como o silestone, o córion. Então, esse tipo de material você pode estar utilizando na cozinha, principalmente se você quiser aí, ó, uma bancada mais branquinha, né? Que a gente não tem no granito uma bancada assim toda branca. Aí você vai ter que lançar a mão dessas peças processadas que são um pouco mais caras, como o córion e o silestone. De piso, aqui eu quero que você preste bastante atenção. Se você for reformar aí a sua cozinha ou estiver construindo piso de cozinha, gente. Cozinha é área de trabalho. Tanto para não manchar com reação química aí de qualquer alimento ou material de limpeza. E também pensando na segurança, para não escorregar, porque também é uma área que a gente fala área molhada, a cozinha, você vai usar o mesmo piso que eu indiquei lá no banheiro, o porcelanato natural,
tá? O porcelanato técnico natural, é o piso indicado para cozinha. Eu sempre falo, né, com meus clientes assim, gente, vamos utilizar, investir, que a gente sabe que cozinha é caro, banheiro, tem a parte da instalação hidráulica, do esgoto, revestimento, então é onde fica a maior parte do nosso recurso, mas ele tem que ser muito bem investido. Então, na cozinha, utilize o porcelanato técnico natural. E é legal que o porcelanato ele não vai ter aquele rejunte grosso como a cerâmica. Então também fica legal porque não ajunta muita sujeira ali, muita gordura, é mais fácil de manutenção, limpeza, além da segurança. Agora, e na questão das paredes, né? No banheiro a gente falou lá. Agora, as paredes da cozinha precisam ser todas protegidas aí com material cerâmico ou porcelanato? É o seguinte, na cozinha, gente, a gente vai estar revestindo a parte da pia, a área molhada. Ali é legal você revestir para você não ter dor de cabeça, tá? E eu costumo revestir também, é uma dica que eu dou, porque eu sei que muita gente não faz isso, mas é muito bom a gente fazer. Essa parte da pia, tem gente que não azuleja para baixo, porque fala, vai entrar armário. Tem até um lado interessante de não azulejar, onde vai entrar o armário, porque fica mais fácil da manutenção, não precisa quebrar um revestimento ali, se der algum problema aí na parte hidráulica, no esgoto. Porém, também fica mais fácil de estragar ali o seu móvel, se der um vazamento, né? Aí está diretamente exposto o seu móvel. Então, eu costumo azulejar a parede da pia, mesmo na parte de baixo ali, onde entra, onde está as torneiras. O restante é a gosto, aí você pode trabalhar do jeito que você quiser. É só você fazer o rodamão direitinho para proteger ali a bancada, né? O pedacinho da parede ali, e aí você pode utilizar o que você quiser. Até papel de parede, a gente tem hoje os vinílicos aí que são próprios para banheiro e cozinha. Então, tem também papel de parede aí que você pode estar utilizando hoje na cozinha. E fazendo cozinhas belíssimas. Olha que lindo, a iluminação, gente. Uma coisa legal também é o porcelanato. Muita gente me pergunta, e a bancada de porcelanato? Bom, a bancada de porcelanato, você pode estar fazendo sim, é muito legal, porém, a gente sempre indica que você use peças grandes de porcelanato para não ter muito rejunte, e também tem que ser um profissional muito bom, porque tanto no banheiro quanto na cozinha, se você não souber fazer a quininha ali, o encontro da quina, a gente fala meia esquadria, né? Ela encaixa certinho assim, ela fica no ângulo de 45, então encaixa uma quininha com a outra, e aí ela não fica tão vulnerável. Porque se você não tiver um bom profissional, não compensa fazer, porque aí vai ficar vulnerável as beiradinhas, a sua pedra ali, o seu porcelanato pode sim trincar, lascar ali nas beiradinhas, tá bom? Agora, quando a gente desce aí, ó, a gente tem na bancada o porcelanato ou o granito que for, o revestindo a bancada e desce nas laterais, a gente chama de ilharga, tá? Então, se você escutar esse termo ilharga, é porque revestiu-se nas laterais aí. Madeira. Madeira eu posso usar na cozinha? Usa no balcão, nos armários, na bancada. Usa numa bancada auxiliar, onde você não vai manusear o alimento ali, não vai ter água da torneira, tá? Eu aconselho você a utilizar mais assim, para você ficar mais tranquilo. Agora, se você quiser fazer de madeira, então você vai ter que cuidar, né, da manutenção todo ano aí, tá bom? Olha que lindo, ó. Aqui foi interessante porque a gente usou tanto porcelanato na ilha quanto no rodamão aqui na parede, tá vendo? Fica bem interessante. Outra dica é utilizar aí o mesmo piso na cozinha, na sala, quando você tem conceito aberto, para você dar essa sensação de amplitude aí no ambiente. E a madeirinha, né, gente? A madeira é sempre muito presente. Aqui é uma cozinha que esse ano está sendo muito proposta pela Pantone, esse tom de cinza com esse tom de amarelo. Então, é a cor do ano de 2021 aí, tá? Iluminação natural, deixa a luz entrar. Tem gente que fala assim, ah, Mara, no teto... Gente,
luz natural é sempre bem-vinda. É claro que você vai pensar bem, porque se eu vou colocar uma iluminação zenital no teto de vidro, hoje você tem que revestir esse vidro aí, né? Ele tem que ser colocado, não pode ser qualquer vidro, não. Tem um vidro específico. Você vai pedir um vidro que não permite passar calor, e ele não passa mesmo, tá? Eu fiz agora, recente, uma área gourmet todinha com pérgolas de madeira e o vidro, e nós usamos esse vidro, e realmente você chega lá, pisa no deck assim, pode estar um sol que está fresquinho, não passa o calor, você não sente ali o calor ali no ambiente. É um vidro um pouco mais caro, mas para se colocar assim na cobertura, para fazer a iluminação zenital, tem que ser esse tipo de vidro, tá bom? Olha que cozinha gostosa, né? Toda aconchegante aí, ó, toda clean para quem gosta, e a bancadinha que eu falei auxiliar, tá vendo? Para quem gosta muito de madeira igual eu, pode estar utilizando granito, branco Dallas aqui na cozinha e a madeirinha aqui na bancadinha auxiliar de lanche, tá? Posso usar revestimento 3D na parede da cozinha? É aquela coisa. O revestimento 3D, ele pode, dependendo da textura, dar um pouco mais de trabalho para limpar. Mas você pode estar utilizando, sim. O gesso que eu não aconselho muito, banheiro e cozinha. Você tem outros materiais melhores para usar aí. Agora, se você for utilizar o de gesso, tem que impermeabilizar essa parede também, tá? Esse é um papel, né, de parede texturizado próprio para cozinha, tá? Aqui, ó, porcelanato. Aqui é legal que na cozinha a gente até esqueci de falar do revestimento do piso. Pode ser usado também os ladrilhos hidráulicos. Hoje a gente tem aí os porcelanatos imitando o ladrilho hidráulico. Ficam belíssimos, tá? Olha que jogada bonita do ladrilho hidráulico com o porcelanato aqui imitando o mármore Carrara. Uma cozinha mais tecnológica, né? Eu posso botar brilho? Eu sempre falo que você pode sim usar brilho, mas não usa muito brilho. Coloca então brilho nos armários de cima, faz espelhados de cima, a parte de baixo faz mais fosca. Toma cuidado com um pouco aí do brilho para não ficar exagerado, tá bom? Se você for pensar assim em sofisticação, o material que não tem brilho, acetinado, ele é mais chique, vamos dizer assim, né? Mas o brilho, para quem gosta, é bem-vindo, só não exagerar, tá bom? As bancadas aí também, a gente pode estar utilizando o concreto aí, né? Ou mesmo a pintura, tá? Tem gente que faz as bancadas aí, depois pinta também com aquela tinta que imita o cimento queimado, também fica belíssimo. Agora, a bancada de concreto já requer aí também manutenção, tratamento legal, porque senão ela racha, tá, gente? Então tem que ser muito bem feitinha, mas também uma opção muito mais em conta e fica muito bacana aí para quem gosta do estilo industrial. Aqui é um papel de parede, tá vendo? Próprio para cozinha. Aqui são aqueles tijolinhos, né, que imita o tijolinho industrial. Aqui é o granito, aqui imitando o cimento queimado, tá vendo? Vem o granito, sobe na ilha, fica bem interessante também. O cuidado, então, que você tem que ter, cozinha e banheiro, principalmente a questão de segurança, piso, porcelanato técnico natural, é o melhor que tem para você, segurança aí, e qualidade também, tá? É um piso excelente. E a questão do vapor no banheiro, que você precisa ter uma janela, se possível, dentro do box, mas se não tiver, não leve o box até o teto, para que esse vapor saia e consiga ir embora mais fácil ali, se você não tiver uma janela dentro do box. Então, esses cuidados são os principais aí. Na cozinha, a gente tem a coifa também, né? Para ajudar aí na gordura, no cheiro, para retirar e ajuda bastante. A gente tem umas coifas muito boas hoje, muito modernas aí. Agora, a área externa. A gente vai passear agora na área externa. Hoje a gente está fazendo um tour aí, um passeio pela casa. E é interessante a gente falar da área externa, porque muita gente fala assim, a área externa eu vou colocar o material antiderrapante pronto, né?
Mas a gente precisa pensar, porque muitas vezes, como nessa imagem aqui, a gente tem uma relação próxima aí, né, do interior exterior, é uma área gourmet, a casa ela se estende para piscina, né? Então tá meio integrado. Como é que eu trabalho o piso numa área assim externa? A gente tem marcas hoje de porcelanato, de revestimentos aí até cerâmicos também, mas principalmente porcelanato, que eles trabalham com o mesmo piso, assim, a estampa do piso, igualzinha. O piso antiderrapante e o técnico natural. Ele fica assim, o trabalho é o mesmo ali do porcelanato. Então, você consegue utilizar o porcelanato dentro da área gourmet, sem ser rústico. Por que eu não indico rústico para a área gourmet? Esse que é antiderrapante. Porque na área gourmet, gente, você manuseia ali gordura, às vezes a pessoa gosta de churrasco, e aí o piso antiderrapante, ele vai grudar sujeira muito fácil nele. Então, eu prefiro que na área gourmet, nessa área aí, a gente utilize um piso que não seja antiderrapante, pode ser o técnico natural. E aí a gente já tem essas marcas que fazem uma estampa igualzinha, só que antiderrapante para a área externa, tá vendo? Ó, em volta da piscina, que é uma área de segurança, para fazer os decks, né? Então é legal, porque aí você consegue essa unidade aí, essa amplitude visual. E outra coisa que eu aconselho, como a gente está falando aqui de revestimentos para toda a casa, né? Dando uma esclarecida aí quais são os mais indicados, é legal, gente, você pensar que uma casa, se você for cada cômodo trabalhar com revestimento, a gente tem que ter um cálculo aí de sobra, a gente coloca aí uns 10% de sobra, até para amanhã, se você precisar de uma manutenção, é legal você ter também alguma reserva desse piso. Então, eu indico muito você comprar os pisos, assim, não escolher muito tipos de piso picado, mas por exemplo, eu coloco muito assim, sala, circulação, quarto todo com piso só, o mesmo piso. A cozinha, aí tudo bem, você pode trabalhar com outro piso, se você for um ambiente integrado e quiser dar uma diferenciação de piso, ou se for mesmo ambientes, compartimentos separados. O banheiro, você pode aí tá trabalhando o revestimento, principalmente se for suíte, aí você coloca aqueles toques pessoais, né? Os revestimentos 3D, algum toque diferenciado, aí tudo bem. Mas em si, o piso, eu gosto de colocar o máximo possível o mesmo piso, tá? Em toda a casa, porque aí você tem tanto uma economia, porque você não vai calcular 10% de cada pedaço, num total, fica mais fácil de você guardar e de dar manutenção se você precisar. Então, a minha indicação é essa, tá bom? Então, vamos passar umas imagens aqui. Olha aqui, ó, é justamente esse caso. Até essa parte aqui que é coberta, ó, é um piso técnico natural. Aqui já é ele rústico e é exatamente a estampa. Você não vê diferença mesmo. É bem interessante, bem bacana. Se a sua varanda for coberta, aí tudo bem, não precisa ser o antiderrapante, tá? Aí você vai usar o técnico natural. Isso também acontece em sacadas, em varandas de apartamento, né? Que às vezes a sacada ou a varanda assim não tem janela, é livre, então quando chove, chove ali na sua varanda. Aí você tem que também pensar nisso, porque tem que botar um piso aí, já que chove na sua varanda, antiderrapante, e na sua sala um piso, não precisa ser antiderrapante, aí pode ser o técnico natural, ou aí você pode botar qualquer um, né? Igual a gente falou, o porcelanato na sala é livre, sala e quarto pode ter brilho, o que for. Mas aí é legal você combinar as estampas ali, tanto o mesmo que você use o antiderrapante na varanda, na sacada, e o que não é antiderrapante nas salas. Hoje a gente tem muitas versões, bem interessante. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é exatamente isso, ó. A estampa é a mesma, imita o cimento queimado. Aqui é antiderrapante, aqui não, tá vendo? É muito legal, gente, você ver, né? Agora, fechando aqui, a gente vai falar da fachada, porque a gente não pode esquecer de trabalhar na nossa casa, principalmente se for casa, né? Você tem que trabalhar aí
com a sua fachada. O legal de revestir a fachada, por mais que você tenha um gasto a mais, mas é interessante porque você não vai dar mais manutenção. Então, é um gasto maior, mas é uma vez só, né? Então, é legal aí você estar revestindo a sua fachada, se você puder. Olha que lindo esses painéis ripados para a fachada, próprios para fachadas. Ficam lindíssimos, né? Pedra, tá vendo? Revestimentos que imitam pedra, que imitam madeira. A maior parte aqui são porcelanato. Aqui, olha que interessante, muro, gente. Às vezes a gente esquece, a gente fala revestimento da sala, da cozinha, do banheiro, mas é muito bom você trabalhar os muros, principalmente porque aqui é tido como uma área de ventilação para casa. As janelas são todas voltadas para cá. Então, quando você chega na sua janela, seja da sala, do quarto, do escritório, e abre a janela e você vê um muro bonito, iluminado, assim, é um tratamento, é um carinho com a casa. Então, cuida do muro, tá? Não esquece do muro, não. E também é uma chegada independente, então é legal você trabalhar essa chegada para ela também ficar gostosa, né? É muito interessante. Material 3D, iluminação, tá vendo? Ó, pedra, esse aqui são os geométricos, está usando muito esse material geométrico. Esse aqui imitando filete. E a gente vai ter aí imitando o aço cortem também, que está muito em auge hoje, né? Nessas construções mais contemporâneas. E é lindíssimo, né, gente? A Merielle está falando aí, super animada com o programa Decore Você Mesmo. Estamos juntos, gente. Hoje vai encerrar aí as inscrições do nosso programa Decore Você Mesma. Tem gente aí que já está aqui, né? Comigo aqui. Se Deus quiser aí, agora a gente vai iniciar aí o nosso programa. Hoje está fechando as inscrições e vai ser super bacana aí. Queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui hoje. Compartilhe aí essa live aí para as pessoas que querem aprender a decorar as suas casas, né? Tornar os ambientes mais aconchegantes. Dá o seu like, não esquece aí de dar um like, de compartilhar. Me ajuda aí, tá, gente? Compartilha, dá o seu joinha aí. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande beijo e eu encontro vocês lá no programa Decore Você Mesmo.